Então vamos continuar com a nossa leitura comentada do Caminho da Servidão, capítulo 12, As Raízes Socialistas do Nazismo. E eu peço desculpas pela luz aqui, eu sei que tá um pouco estranho, mas ei, é o que tem pra hoje, é o que dá pra gente fazer hoje. E eu vou meio que fundir esse vídeo, esse capítulo com o próximo capítulo, que é o capítulo 13, mas em boa parte porque o capítulo 13 hoje é irrelevante. Mas eu já vou matar isso aqui agora. Porque o capítulo 12 ele tá falando os socialistas que criaram o nazismo na Alemanha, e o capítulo 13 ele continua falando, e tá vendo? Tem essa galerinha aqui também, ok? A gente tem socialistas e fascistas no nosso meio, eles também estão defendendo essas ideias, e a galera tá falando, não, mas não é bem isso, veja, ele não tá falando assim que tem que ter nacional-socialismo. Ele só tá falando que tem que ter organização econômica pro bem do país, é só isso, entendeu? Olha só, calma, sabe? Ele tá apontando esses outros caras, mas como ele tá apontando no contexto da Inglaterra de 1944, esses caras estão mortos, esse capítulo perdeu a relevância um pouquinho. Mas é só pra você entender o que tá acontecendo aqui, porque ele vai ser pulado. Isto posto, as raízes socialistas do nazismo. E esse foi um capítulo que me inspirou, inclusive, a fazer um vídeo de por que não se ensina fascismo. Por que não se ensina pras crianças na escola o que é fascismo. Porque senão elas vão olhar e falar, é tipo socialismo. Porque essa é a acusação que eu acho que é uma das acusações que mais fez o Hayek sofrer consequências meio ostracizantes de escrever esse livro, que ele falou basicamente, olha, no fim das contas o fascismo é uma dissidência do socialismo, tá? E por socialismo aqui ele não tá querendo dizer marxismo, é importante dizer, você tá querendo dizer a ideia de fazer a ideia de coletivismo, planejamento central, planejamento econômico, não é exatamente o que o Marx diz que vai ser, mas a ideia socialista de maneira geral evoluiu de maneiras diferentes, e o fascismo é uma dissidência. É uma coisa, você pode quase dizer, se você quiser ser engraçadinho, mas ainda com uma boa validade, que o fascismo é o socialismo prusso. Tudo bem, inclusive ele vai apontar ao longo desse capítulo, basicamente para demonstrar que as raízes do nazismo são socialistas, ele fala, basicamente, eu não vou falar nada. Eu vou trazer aqui os socialistas dos anos 10 e 20 da Alemanha e mostrar para vocês o que eles estavam falando. E daí você vai olhar e vai falar, também estranho, né? Sabe, isso é a coisa, se você só colocasse as ideias de pensadores socialistas e fascistas, e só tirasse a terminologia assim que entrega a coisa, se colocasse só o espírito da ideia de maneira geral pro público geral e perguntasse, esse cara acredita no quê? Cara, você ia ouvir fascismo, socialismo, ia ser chute, a galera ia falar que é tudo socialismo, que é comunismo, que... O maluco ia ficar perdido ali. Porque de fato é bem difícil você diferenciar, e ele fala, as doutrinas do nacionalsocialismo representam um ponto culminante de uma longa evolução de ideias, também, já entra no capítulo, né, tô no primeiro parágrafo. O que ele quer dizer é assim, com isso, é uma longa evolução de ideias, o que ele quer dizer assim, não é que assim, tinha a Alemanha lá, tipo, tá legal, e de repente, nazismo, sabe, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, e se você quer ler uma ascensão, a história da ascensão do fascismo, leia o livro Omnipotent Government, Governo Onipotente, do Ludwig von Mises. Não está traduzido, por isso que eu falo o título em inglês, Omnipotent Government. Ele basicamente narra a ascensão do Partido Nazista. Mas o que ele fala é, a Alemanha já estava trilhando um caminho de socialismo, depois veio o marxismo, depois vieram pós-marxistas de maneira geral, que começaram a discordar de algumas coisas em relação ao Marx, e vários desses caras terminaram fundamentando o fascismo. Foi isso, essa é a trajetória do fascismo alemão. E ele mostra isso, não é que assim, um dia Hitler apareceu e convenceu todo mundo. Não, largamente Hitler só precisou amalgamar isso e personificar uma ideia que já estava na população, que já estava nas pessoas de maneira geral, e que já era quase ponto morto na academia. Já era, não, ok, não, é isso, todo mundo concorda, a gente se quer mais debate isso, porque é ponto morto já virou tipo, vamos debater... Será que imposto é roubo? Claro que é, pô. Ainda estamos debatendo isso, que perde tempo, sabe? Isso tudo se materializa em como ele fecha esse primeiro parágrafo, dizendo que trata-se simplesmente do coletivismo libertado de todos os vestígios de uma tradição individualista que pudesse impedir-lhe a realização. É coletivismo. Só, é um coletivismo levado a umas consequências maiores e a dispensa completa da ética individualista. E, inclusive, ele traz vários pensadores aqui que falam que... vamos lá. Esses caras não se opõem aos elementos socialistas no marxismo, os fascistas, não se opõem aos elementos marxistas, socialistas no marxismo,
mas sim aos elementos liberais que ele continha, o internacionalismo e a democracia, que não era necessariamente marxista, mas enfim. Eles falam, não, o problema do marxismo, do socialismo, não é assim, a organização econômica. O problema é que eles ficam assim, querendo que isso seja pra todo mundo, que todo mundo vai ser uma revolução de todos juntos. Não, cara, tem que ser fuzil na cara, Alemanha na porrada, e é isso aí, cara. As outras nações têm que acabar, que história é essa? Para com essa porcaria, sabe? E como assim votar? Votar? A gente só manda e acabou. Não sei o que vocês ficam achando dessa história de social, democracia, que saco, sabe? Essa era a discordância principal dos fascistas. O resto, com Marx, se você colocasse Hitler e Stalin ou Lenin numa sala para discutir como é que deve ser organizada a economia, eles iam discutir, eles iam discordar, na verdade, muito pouco. E é por isso que não se ensina fascismo, porque a galera vai falar, é tipo socialismo, né? E daí caiu a casa. E ele traz vários autores, eu tive que selecionar aqui alguns, mas o Hayek realmente faz uma demonstração de, olha, cara, eu não vou trazer, eu vou trazer 15, eu vou trazer 25, tá? Você pode não gostar de um, dois ou três, mas eventualmente só ele fala, né? Não tá fechando essa história. Ele fala, é significativo que os mais ilustres precursores do nacionalsocialismo, Fichte, Rodbertus, Lassalle, sejam reconhecidos ao mesmo tempo como fundadores do socialismo. Inclusive, ele vai mostrar aqui que vários ex-marxistas, ex-marxianos, se tornaram fascistas ou criaram ideias que depois os fascistas olharam e falaram, é isso, eu defendo isso aqui, eu chamo de nacionalsocialismo. Não é à toa que o nacionalsocialismo tem socialismo no nome, não é assim para enganar todo mundo. Não é essa a história que aconteceu. E aí ele traz Werner Sombart. Sombart, ou Sombar, cara, é uma puta referência de marxismo alemão. É difícil você não passar pelo cara se você tá estudando esse tipo de coisa. E ele falou, não, beleza, Sombar, vamos, chega aqui, Sombar, vamos ver o que você acha. E o Sombar, ele tinha um amor pela guerra e um desprezo pela paz. Paz, coisa assim, essa repulsa à guerra, é uma coisa liberal, individualista, mercantil, inglês, boba. Não, o destino dos povos é a guerra, é isso aí mesmo, é o conflito, é porrada, é fuzil na cara, não tem essa história. Ele tinha, inclusive, a ideia de, eu não vou tentar pronunciar essa palavra aqui em alemão, mas significa literalmente uma comunidade do povo, uma ideia de que os indivíduos não têm direitos, apenas eles só têm deveres. Vamos lá, citando. Segundo ele, todos os verdadeiros ideais alemães de uma vida heróica estavam, antes de 1914, ameaçados de desaparecer por causa do avanço contínuo do pensamento mercantil inglês, do conforto inglês, do esporte inglês. Não só o povo inglês se tornara inteiramente corrupto, e cada membro dos sindicatos acabara mergulhando no conforto, como também havia começado a contagiar os outros povos. Ele via ser, liberdade, comércio, esporte, isso aí é contágio, isso é uma doença, tem que parar com essa porcaria aí, que fascistas concordariam com isso, tudinho. Ele traz, a guerra para Sombart, a consumação da perspectiva heróica da vida, e a guerra contra a Inglaterra representara a luta contra o ideal oposto, a ideia mercantil e da liberdade individual, e do conforto inglês que, para ele, encontra sua expressão mais desprezível nos aparelhos de barbear encontrado nas trincheiras inglesas. Quer dizer, o soldado fica se preocupando com barbear, né? Trincheira, e na verdade era pra máscara anti-gás entrar direito, porque daí você tem uma máscara com a vedação, entra em cima da barba, não sei o que, não entra, e o gás entra e te mata. Mas, bom, você não pode esperar que um socialista entenda a utilidade do produto, certo? Ele faz, não, vamos trazer outro cara. Johann Plenge, ou Plenge, eu acho que é Plenge, a pronúncia aqui. Também, outra puta autoridade em Marx, tão autoridade quanto Sombart. Tá bom, vamos lá, cheguei. O que ele acha? O que o Plenge acha? Ele acha que o Marx e o marxismo traíram a ideia básica do socialismo com a adesão fanática e utópica à ideia abstrata de liberdade. Quer dizer, não, é porque no comunismo todas as pessoas vão ser livres, vai ter uma ampla... O comunista acredita nisso. Vai ter uma ampla riqueza, os meios de produção vão ser fantásticos, e a escassez vai basicamente deixar de existir. As pessoas vão estar livres para governar a sua vida e cuidar dos seus... fazer o que eles quiserem, livres da escassez, livres das construções materiais, livres da dominação, da mais-valia, etc. Um monte de coisa assim. E o Plenge achava que isso aí era idiota. Ele achava, como assim a gente vai estar livre? Essa obsessão por estar livre? Não, cara, é sociedade travada mesmo, é bloco, é tropa, é nós e fuzil. Da onde ele realmente tinha uma repulsa a essa ideia.
Ele falava, inclusive, da guerra da guerra de 1914, ele falava, é o primeiro passo na construção de uma sociedade socialista, e seu espírito é a primeira manifestação ativa, e não apenas reivindicatória, de um espírito socialista. Ele acreditava, inclusive, que a guerra e que o espírito guerreiro alemão tinha elevado o Estado alemão a um nível superior. Então ele, não, você tem um livro mercantil aqui, que é tipo a Inglaterra, esses idiotas que ficam se barbeando, porcos, e acima disso tem a sociedade organizada, militante, guerreira, combatente, toda sua economia toda direcionada para o fazer da guerra, para o fazer de glorificar a nação, de levar isso para frente e não se preocupar com essas coisas bobas como a cultura inglesa. E ele ainda tinha uma coisa de que ele queria conciliar a ideia de liberdade e organização, mas eles sempre caíam pro lado da organização, e inclusive é mais ou menos essa mesma ideia do ordem e progresso, tá? Só pra lembrar, mas ainda falando, não, tem que ser a organização da sociedade. A submissão da atividade econômica das pessoas a um objetivo político. Porque se você deixar as pessoas... Eu vivo fazendo esse exemplo zoeiro, mas é verdade. Que os fascistas acham que se você deixar as pessoas escolherem a vida delas, elas vão ficar o dia inteiro dando a bunda e tomando cachaça. Então o Estado tem que controlar, cara. Porque não pode deixar essa galera aí, porque é um bando de idiota. Eles vão se perder as tentações do dia a dia, ficar se preocupando, será que o cabelo tá certo, será que a roupa é bonita, e não em, assim, matar o inimigo, sabe? Problemas bestas, assim. Ele até mostra, olha, conforme o Planck foi avançando, em 1918, ele falou, olha, é o seguinte, por acaso o direito absoluto de autodeterminação dos povos não equivale ao direito de anarquia econômica individualista? Que obviamente ele odiava a ideia de anarquia econômica individualista, o cara já tinha uma noção de anarcocapitalismo. Falando, mas isso aí é no fim das coisas. Isso aí é a conclusão final desse direito de autodeterminação dos povos. Então tem que ter direito à determinação dos povos, coisíssima nenhuma. A gente meteu a fronteira em vocês vão trabalhar para a gente e acabou essa história. Nós não podemos reconhecer essas ideias. Ele falava, o socialismo coerente só pode conceder ao povo o direito de incorporação de acordo com a distribuição real de forças historicamente determinadas. Quer dizer, não, se a história fez o povo alemão mais forte, então o povo alemão vai anexar o seu país e pau no seu cu, meu amigo. Não sei por que você acha que você tem o direito de recusar isso. É o destino da história, sabe? Começa esse etapismo, esse historicismo que já surgia muito grosseiramente antes, ele foi continuado e, de novo, coisas que fascistas teriam nenhum problema em concordar. Ele traz outro cara, Paul Lenscht, outra referência boa de socialismo, que o cara fala... vamos lá. Lenscht baseia-se num relato histórico interessante sobre muitos aspectos exato, de como o sistema protecionista adotado por Bismarck tornara possível na Alemanha uma evolução no sentido da concentração industrial e da cartelização. Bismarck resolveu basicamente planejar a economia depois de 1879. Começar a fazer isso. Então, veja, Bismarck, na verdade, foi pai da ideia do conceito do fascismo, se você for pensar, e basicamente o pai do Estado moderno e das instituições do Estado moderno. Sistema de saúde, MEC, Bismarck, INSS também. Sim, só pra você saber como o fascismo ainda vive, ok? Mas, enfim, eu falo, tornaram possível na Alemanha, mas na cartelização, que, segundo a sua ótica marxista, representava um estágio superior do desenvolvimento industrial. E os marxistas acreditam nisso, né? Não, o capital vai se organizando mais, até que ele vai se concentrar na mão de algumas pessoas e vai dominar todo mundo, que é exatamente o que não acontece no livre mercado, mas enfim. E ele fala isso abertamente, o Lenscht. Ele fala, é um sistema econômico superior e mais avançado, e daí ele começa, não, mas porque a Alemanha, designada pela história, vai cumprir o seu papel histórico entre as civilizações, entre os povos diferentes, de liderar... Papel histórico, a Alemanha designada pela história. Cara, outra coisa que fascista adora. Não, porque nós precisamos olhar para a história e ver o que ela nos deu. E se ela nos deu isso é porque nós merecemos e nós temos o direito de impor isso. Já começam umas coisas assim. E ele fala, o Planck e o Lenscht forneceram as ideias que nortearam os doutrinadores imediatos do nacionalsocialismo. Aí você pensa, doutrinador do nacionalsocialismo, tipo Hitler. Não, Hitler chegou tarde pra caramba na festa do nacionalsocialismo. Ele chegou tarde, só chegou assim falando que todo mundo já concordava, fez um panfleto. Ele não criou praticamente nada, ele panfletou. Na prática foi isso que ele fez. Não discordou muito dos pensadores antigos, não, foi só mais um resumão, uma leitura comentada pra galera. E ele falou, os doutrinadores, em especial Oswald Spengler e Miller van der Broek.
Ele fala, para mencionarmos apenas os 2 nomes mais conhecidos que você provavelmente nunca ouviu falar, porque nunca te ensinaram o que é fascismo ou nacionalsocialismo. Só falaram, odeia judeu, não pode, suástica, entendeu? Então é isso, você aprendeu basicamente tudo que tem para aprender sobre fascismo. Foi provavelmente isso que você recebeu na sua escola. Sobre o Oswald Spengler, ele fala, olha, citando direto o Spengler, o velho espírito prussiano e a convicção socialista que hoje se odeiam como um ódio de irmãos. Velho espírito prussiano, Prússia Antiga, Bismarck e tal, e a convicção socialista, que se odeiam como um ódio de irmãos, equivalem à mesma coisa. Quer dizer, então o espírito socialista e o espírito antigo prussiano que hoje é manifestado em fascismo é a mesma coisa. É isso aí, cara. Toca, não tem nada de diferente. E a gente vai em citações do Spengler. Ele fala, a estrutura da nação inglesa baseia-se na distinção entre ricos e pobres, e na nação prussiana, na distinção entre o comando e a obediência. O significado da distinção de classes é, pois, fundamentalmente diverso nos 2 países. Fascismo, mas também se você parar pra pensar, meio que socialismo, né? Tá logo ali, né? Ele fala, na Prússia existia um verdadeiro Estado, na mais ambiciosa acepção da palavra. Rigorosamente falando, não poderia haver indivíduos. Me encontro um comunista que discorda disso? A direção dos negócios públicos não podia, portanto, achar-se nas mãos de particulares, como pressupõe o parlamentarismo. E depois o sistema econômico do Hitler era o quê? Não, tem o dono da fábrica e ele manda em rigorosamente nada. O governo manda em o que ele vai produzir, com que máquinas, com que salários, quanto ele vai receber e tudo que vai ser feito é só que ele ganha tipo um dividendo idiota que o governo decide qual vai ser. Então não tá na mão dele, é só... Depois ele ia ser fuzilado, todo mundo sabe. De novo, a ideia prussiana exige que cada um se torne um funcionário do Estado e que todos os salários e remunerações sejam fixados por este. Funcionalismo público, só que levado ao extremo. Não tardaria muito, o expoente máximo do nacionalsocialismo, Miller van der Broek, proclamaria a Primeira Guerra Mundial uma guerra entre o liberalismo e o socialismo. Citando Broek, a Alemanha, nós perdemos a guerra contra o Ocidente. O socialismo perdeu para o liberalismo. Se você tem uma capacidade de interpretação de texto, nós, o socialismo, perdemos para o liberalismo. Van der Broek, grande pensador fundamental do nacionalsocialismo, dizendo nós, o socialismo. Enfim, a gente pode ir isso mais e mais e mais. Ele traz vários pensadores aqui pequenos no meio da coisa também. E no capítulo 13 ele traz também vários ingleses, que ele fala, olha as ideias desse cara aqui. E, como eu falei no começo do vídeo, é um capítulo que se tornou meio inútil hoje, porque né, basicamente todos esses caras morreram. Então, né... mas esse é o tipo de alarme que tem que começar a piscar na sua cabeça, como começa a se falar, não, mas porque o indivíduo não pode ser soberano nas suas decisões, a nação tem que estar acima. Cara, vai dar errado esse tipo de ideia. Não, olha, os indivíduos não sabem exatamente escolher o que eles devem fazer na vida deles e existe uma certa tradição cultural, uma certa característica nacional que deve ser seguida. Ele não pode perder essa característica nacional. A gente tem que trazer isso junto e orientar esse indivíduo e levar ele para... sei para onde está levando. Não, porque olha só, você veja que uma concepção socialista de organização da sociedade pode ser levada como uma ideia de maior eficiência para um desenvolvimento nacional. E o Brasil precisa ir para frente para competir com os adversários. Porque os outros países estão vencendo a gente no comércio, então a gente precisa também entender que eles são, na verdade, inimigos nesse aspecto. E começar a criar barreiras e desenvolver a nossa economia mesmo para poder confrontar deles. Você começa a ouvir essas histórias, cara, tem que começar a piscar uma luz na sua cabeça de, cara, vai dar errado isso aqui. Sabe? Por isso que eu tenho várias preocupações, ainda tenho, quando eu ouvi o Trump falando de, olha, cara, eu sei que você não acredita em metade disso, e eu sei que você não tá entendendo as implicações disso, mas as ideias que você estão defendendo são fascistas, cara. Desculpa. Eu sei que você não quer isso, eu sei que você tá confuso, eu sei que a maior parte das pessoas estão confusas sobre isso, mas vamos fazer a América grande de novo? Não é os americanos, não é os indivíduos, não é via o livre comércio, não, nós vamos vencer, eu vou dirigir a nação, nós vamos organizar e levar o seu povo na sua direção da grandeza, porque a América é... Mano... Para, sabe? Tem que começar a piscar uma coisa na sua cabeça.
Não existe muita diferença entre socialismo e fascismo, e quando você começa a pegar esse discurso coletivista e leva ele às últimas consequências, não dá certo. E uma vez que você começa a admitir premissas coletivistas, cara, isso vai terminar num lugar muito ruim. Vai terminar num lugar muito ruim. Enfim. Depois vamos ao capítulo 14, que já se encaminha pro fim do livro, né? O capítulo 14 e 15, que o capítulo 15 é meio que um desastre, mas também é bom para você entender por que o liberalismo deu errado e precisou então do libertarianismo para basicamente pegar a bandeira do liberalismo de volta e falar, ô meu, o que você tá fazendo? Mas enfim, só mais 2 vídeos, pelo que eu me lembro, mas por esse vídeo é isso.